Fala, caro ouvinte, eu sou o Andrew Eu sou a Mariana. Eu sou a Júlia Felberg. E eu sou a Karen. e hoje estamos aqui para falar sobre o cinema e a fotografia e seus impactos. Bom, para começar, é importante a gente falar que no surgimento da fotografia e no surgimento do cinema também, eles não foram considerados artes, né? Exatamente, a fotografia naquela época não era considerada uma expressão artística. Os pintores falavam que a fotografia tirava o toque humano do processo de criação de imagem, por ela ser feita por uma máquina. Além da fotografia, o cinema também não era considerado arte pela elite francesa, porque ele retratava o cotidiano da classe trabalhadora, né? E a elite não quer ver isso. O que era considerado arte naquela época era o teatro, porque era o entretenimento da elite e o que captava a realidade deles. Pegando esse gancho que ela falou, a gente tem retratado também muitas tragédias, né, nessa época no teatro, que mostram realmente esses sentimentos mais nobres e que a nobreza tem, que a elite tem. Então, por isso que a elite francesa gostava de acompanhar os teatros e não o cinema. Falando em fotografia e cinema, na época o mundo estava em transformação, onde a Revolução Industrial favorecia o desenvolvimento tecnológico e a comunicação também, avançando nos estudos dos elementos químicos e físicos. Por exemplo, a gente tinha um filme de rolo que foi criado a partir desses avanços. E foi assim que a Revolução foi proporcionando uma nova classe econômica que foi consumidora e com os desejos da burguesia também. Além disso, a fotografia era um desejo dos nobres e ela nasce para atender principalmente os desejos da burguesia. E também é uma realidade perene, então ela se torna estática, você consegue captar o momento ali e deixar registrado para sempre. Nasce dessa necessidade, né, que as pessoas da época tinham, e até hoje, né, de imortalizar o tempo. E inicialmente era fotografia de paisagem, né? Não tinha pessoas ainda. E entra a questão da câmera escura. Então, a câmera escura era um instrumento constituído por uma caixa, né? E com uma pequena abertura. Esse ambiente dentro da caixa era escuro e a luz do lado de fora refletia e a imagem que estava do lado de fora era transmitida dentro na parede oposta. Exato. Porém, de maneira invertida. Eles usavam também disso para pintar, né? O que era projetado para dentro. Um dos precursores da fotografia foi Niepce, e ele eterniza a realidade. Ele foi autor da primeira fotografia no mundo, que durou 12 horas de exposição. Inicialmente não existia a realidade humana, então ele só fotografava paisagens. 12 horas de exposição é muita coisa. Não dá pra fotografar gente, né? Não gente viva. Já a fotografia pós-morte. Eles pegavam os corpos, posicionavam ali na pose bem bonitinho, colocava roupa bonitinha que a pessoa gostava em vida e fotografavam a pessoa para os familiares terem essa lembrancinha, né? Do seu ente querido. Presentinho. E abriu o olho? Abriam Abriam os o olho. olhos, faziam a maquiagem, quando não conseguiam deixar o olho da pessoa aberto, desenhava o olho por cima da pálpebra. Bem Bizarro, né? bizarro. Outro nome muito importante para a fotografia foi o Daguerre, que ele criou o daguerreótipo, em homenagem ao nome dele, né, que é o equipamento que permite fazer a fotografia. E com isso a realidade humana foi eternizada nas fotos, não só fotos de paisagem, né? E as fotos ficaram com maior qualidade. Ele tinha uma câmera e um sonho. Sim, exato. A invenção de Daguerre diminuiu o tempo de exposição e agora sim você pode tirar a sua foto em vida. O Eastman também, que contribuiu muito para o desenvolvimento da fotografia, porque ele popularizou a fotografia e tirou esse privilégio que era só da elite, né, de eternizar seus momentos, e trouxe para as camadas mais populares. E ele criou a empresa Kodak, que é conhecida até hoje, né? É um nome muito forte. Eles tinham o slogan: você aperta o botão, nós fazemos o resto. E essa câmera, ela custava $1 e vinha com 12 rolos. E a partir disso, as pessoas precisavam continuar comprando os rolos para tirar as fotografias. Então, com isso, ele teve muito lucro nessa venda dos rolos, né? Exatamente. Com esses avanços da tecnologia, né, na fotografia, surge o cinema.
porque a fotografia era uma coisa muito estática, né, e não tinha movimento. Então o cinema vem dessa forma, querendo mostrar essa forma mais contínua dessas imagens. Isso mesmo, então é um conjunto de imagens projetado numa tela de forma rápida e sendo interpretada pela mente humana com um movimento contínuo. Os irmãos Lumière, que eram o Luiz e o Auguste, que eles eram filhos de um fotógrafo, ou quer dizer que então isso já veio meio que de família, assim, depois de herdarem a fábrica do pai, os dois patentearam o cinematógrafo, que é uma máquina de filmar, e começaram a produzir pequenos filmes e cenas do cotidiano mesmo. E foi em 28 de dezembro de 1895, em Paris, que os irmãos Lumière foram os primeiros a projetarem em público essas cenas, que foi assim que nasceu o cinema. E assim, é importante dizer que os irmãos Lumière, eles faziam o cinema de uma forma barata, é um entretenimento barato para a classe trabalhadora como público, né? E também o cinema era mudo. O que tinha para compor era o som da orquestra. O cinema dos irmãos Lumière era um cinema documentário, né? Eles gravavam o cotidiano dos trabalhadores, né? O dia a dia nas ruas, enfim. E não tinha presença de uma ficção, um roteiro de ficção ainda nesse momento. Lembra quando o cinema não era considerado arte pela elite, por retratar o cotidiano das classes mais baixas? Então quer dizer que os irmãos Lumière que deram o início dessa evolução de transformar o cinema numa expressão artística. Ao contrário dos irmãos Lumière, Georges Méliès, em 1902, realiza o primeiro filme de ficção, e que foi a partir daí que o cinema começa a interessar para a elite, que através de roteiros Eles começam a criação de roteiro, né? E também começam a utilizar efeitos especiais. E, além disso, tem os atores que eles interpretam os papéis. Então, foge daquilo de retratar o dia a dia de trabalhadores. É uma coisa que não existe e é uma nova história. Méliès traz esse primeiro filme de animação, né, que é O Homem da Cabeça de Borracha, que é um curta-metragem, e ele mesmo atua nesse curta-metragem, que traz um homem cientista, né, que explode a própria cabeça e ela vai crescendo, enfim. Nossa. E tem essa história que interessa muito o público e traz essa história meio surreal, né? Também traz um filme de ficção científica, nessa mesma época, que é Viagem à Lua, que é um grupo de homens, né, que viajam à Lua e eles vão levados para uma cápsula que é lançada por um canhão. É um filme muito importante para a história do cinema, tanto Viagem à Lua quanto O Homem da Cabeça de Borracha, porque é precursor de muitos outros filmes e inspiração também para artes até o dia de hoje. Eles não são inocentes, né? Eles perceberam que o cinema é uma ótima ferramenta para captar a atenção do público. Então, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a lucrar com o cinema, assim como eles lucram com tudo, não é mesmo? Em 1915, foi estreado O Nascimento de uma Nação, um dos filmes mais importantes para a história do cinema. Ele abordava o nascimento da Ku Klux Klan e a Guerra Civil Americana. Nessa mesma época, os atores negros eram proibidos de atuar e os atores brancos eram pintados de tinta cor preta para simbolizar que eles eram pessoas pretas. Esse termo hoje em dia é conhecido como blackface. Nessa época era muito utilizado e os filmes são considerados racistas e fazem apologia à Ku Klux Klan, que foi retratado nesse filme. E é importante citar que eles não colocavam com um personagem negro ali interpretando, era sempre de uma forma bem pejorativa. Caricata e também. estereotipada. Exatamente. Nos filmes produzidos, eles pregam a união do povo americano e que eles são a nação mais poderosa do mundo. Então é bem perceptível quando a gente assiste alguns filmes de guerra, por exemplo, Capitão América, Os Vingadores também tem bastante essa representatividade
do povo americano da União. Então, da reflexão social, o cinema colocou em evidência pautas sociais importantes para gerar discussões e debates entre o público. Através do cinema também eram utilizados filmes que tinham o objetivo de trazer mais jovens para o exército e usavam como arma de guerra para trazer ao nacionalismo também. Dessa forma, eles conseguiam fazer uma puta de uma manipulação com o público através do entretenimento. Nesse contexto também, em outros lugares do mundo, os países, né, utilizam o cinema como arma de guerra, né, como na Itália, que teve filmes em tributo à força do Mussolini. Na Alemanha também os nazistas assumiram o controle da indústria cinematográfica. E um pouco mais à frente, começa a Segunda Guerra Mundial. E aí a propaganda ela toma mais força ainda e manipula mais ainda a população de massa. Sim, o governo americano até cria um gabinete de informação de guerra para coordenar a propaganda da guerra e os laços com Hollywood, né? E eles determinam se certas propagandas são ok ou se não é tão ok assim. Em dado momento, eles investigaram, esse comitê, se existia comunistas em Hollywood, né? Porque eles eram contra essa ideologia. E a presença de Hollywood é muito forte para essa manipulação, assim, porque eram artistas muito importantes para a época aí que os cidadãos americanos, os cidadãos de todos os outros lugares do mundo viam esses artistas de Hollywood como figuras importantes. Então, utilizar esses artistas que eram considerados galãs e, enfim, figuras importantes, trazia esse domínio também para a população. Além disso, aquele famoso letreiro de Hollywood, pelo que eu entendi, antes era Hollywoodland. E aí, depois de um tempo, eles foram lá e retiraram o Land. E ficou só Hollywood. E até hoje as pessoas vão lá tirar foto. Enfim, é bem famoso. Então estamos em 1950 e a TV entra em cena, automaticamente trazendo problemas para o cinema, que acaba roubando os espectadores e as receitas de sala do cinema, causando assim danos econômicos para o cinema. Inicialmente isso é um problema, né? Aí depois vem a solução. E agora que todo mundo tem uma televisão na sua casa, isso foi um problema para o cinema. Como que eles conseguiram lucrar a partir disso? Eles começaram a vender filmes e séries exclusivos para a televisão e alugar seus equipamentos. Processo de filmagem da TV, né? O cinema chega no Rio de Janeiro em 1896, com o mimeógrafo, que é instalado na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Esse aparelho ele era utilizado na época no mesmo princípio do que a gente tem cinema hoje em dia, só que uma tecnologia mais antiga, né? E também foi inaugurado o Salão Paris, que foi a primeira sala regular do país. E nesse primeiro momento, o filme que foi projetado, né, nesse mimeógrafo foi um filme dos irmãos Lumière. Já em 1898, o Afonso Segreto, que estava a bordo do navio francês Brasil, realizou a primeira filmagem brasileira, que foi a Fortaleza e os navios de guerra na Baía de Guanabara. E aí surge o cinema brasileiro, que também iniciou de forma documental, né? Que era esse cinema documentário, assim como o dos irmãos Lumière. Depois, em 1915, os cineastas já passaram a se interessar pela literatura brasileira. Filmes que retratavam livros clássicos, como Iracema, do José de Alencar, A Moreninha, de Joaquim Emanuel de Macedo, e outros livros muito famosos que foram adaptados para obras do cinema. E trazia essa ideia de valorização mesmo do sentimento brasileiro e que nacionalismo, né? A ideia de nacionalismo. Também dava mais acesso às pessoas que não tinham, que às vezes não entendiam ou eram analfabetas para realmente acessarem esses livros. Era uma coisa mais visual, né? E as pessoas conseguiam entender. Como adaptava esses livros que tinham uma linguagem às vezes mais difícil para algumas classes, eles conseguiam realmente ver essa história passada no cinema. Estamos em 1930 e a Cinédia é criada, que foi um dos primeiros grandes estúdios cinematográficos brasileiros. E entre outros estúdios da década, como o Brasil VTA Filmes, o Sonofilmes e outros mais. Essa época também foi uma época do Getúlio Vargas estava no poder.
Então foi uma época de transformar o Brasil em um país mais industrializado, que abrange o cinema e que vai buscando mais essa fase, esse status da indústria do entretenimento. E aí nessa época, Getúlio, ele assinou um decreto que estava obrigando a exibição de pelo menos 3 filmes brasileiros por ano na sala do cinema, dando assim mais lucros também para os diretores e produtores e trazendo uma visibilidade para o público brasileiro e para os nossos filmes também nacionais. Getúlio Vargas depois ele assina um decreto que ele obriga também que os filmes estrangeiros tinham que ser dublados. E isso acaba sendo uma vantagem, porque naquela época a massa de analfabetismo era muito grande. Então já era um entretenimento e E busca democratizar, né, o cinema. sim, Traz pra uma linguagem, ao invés Mais dessa linguagem de cotidiana, fora, traz a é. linguagem que as pessoas entendem aqui, né? Em 1941, no Rio de Janeiro surge a Atlântida, né? Que inicialmente eles não tinham grandes investimentos nas estruturas e por isso os atores eles não tinham uma remuneração muito boa. E eles usavam também cenas do cotidiano local e a qualidade era bem duvidosa dos filmes. Os planos de fundo desses filmes eram Rio de Janeiro, né? Com esse apelo mais popular, então retratava o samba, esse malandro brasileiro, essa coisa mais estereotipada. Carnaval, a música, né? Essa visão que as pessoas têm de fora é muito por conta disso também. E não tinha o objetivo de fazer as pessoas refletirem acerca de temas importantes, né? Era só uma questão de entretenimento É mesmo. isso. A linguagem predominante era chamada de chanchada, né? Porque era um humor que era ingênuo, para as pessoas realmente não refletirem e só acharem graça. Então a chanchada teve fim no final dos anos 50 porque os telespectadores cansaram dessa forma. E a maioria dos atores tinha um salário bem baixo, migraram para trabalhar na TV. Então surge a produtora Vera Cruz, em 1949, em São Paulo. Eles tinham o objetivo de seguir o padrão de Hollywood. Era um empreendimento glorioso, com uma ótima infraestrutura, salários altos, equipamentos de ótima qualidade e técnicos estrangeiros. Alguns filmes produzidos foram Tico Tico no Fubá, de Adolfo Celi, O Cangaceiro, de 1953, de Lima Barreto. Entre 1949 e 54 foram produzidos mais de 40 filmes. Mas, como nem tudo são flores, depois disso eles se endividaram e entraram com problemas na distribuição. Não tá fácil pra ninguém, né? com a revolta de estudantes e jovens cineastas, veio o novo cinema, né, com a intenção de trazer mais conteúdo e mostrando o Brasil nu e cru, com mais realidade e com um custo menor de produção. Eles começaram a realizar uma série de filmes de forte temática social, trazendo a realidade do dia a dia no Brasil e sair daquela coisa surreal que veio com aquela Chanchada, né? Com chanchada. a Atlântida. Isso. Bom, e essa nova geração desses cineastas é conhecida como Udgrud, que é um termo derivado do underground norte-americano, que foi um cinema feito com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Que eles diziam. Esse tipo de cinema Udgrud é esse cinema mais marginal, né? Justamente essa proposta que tinham na época de fazer esses filmes com baixo custo de produção e com crítica social. O cinema novo, ele teve 3 fases, né? A primeira foi a fase entre 1960 a 1964, que veio retratando a região do Nordeste, né? E falava muito dessa estética da fome, da pobreza, a opressão contra a mulher, a alienação, e outros temas, né? Que eram retratados. De cunho social, temas importantes para a sociedade? Sim, mas brincava um pouco também com essa coisa do... Ironizava, de repente? Não, brincava um pouco com essa coisa da visão das pessoas sobre o Nordeste. E queria desmistificar um pouco essa como se fosse coisa. estereótipos, você diz. Isso. Que as pessoas tinham, como é que fala? Viam o sertão como algo, sei lá, pobreza, fome, Sim. seca, e vem vidas secas, né? Isso. Aí, filmes muito importantes na época foram Vidas Secas e Deus e Diabo na Terra do Sol, que são clássicos até hoje do cinema brasileiro. E logo depois dessa fase veio a fase da ditadura militar, e que aí já iniciou a segunda fase do cinema novo, que foi desse ano de 64 até 68. Que os diretores queriam fazer essas obras críticas também dessa realidade, e que utilizavam metáforas, né, para burlar
essa censura. Assim como faziam na música, no cinema sim, também sim. faziam. Utilizavam uma linguagem Mascarando, isso, para mascarar as críticas que estavam no filme. Falavam, né, dos problemas da cidade, da metrópole, da favela, e os problemas principalmente políticos e econômicos, de violência, da corrupção. E depois dessa fase da repressão política, muitos cineastas eles fogem do país, né? Porque realmente ocorria a censura na época da ditadura militar, porque tinham medo de começar, os militares, né? Tinham medo de começar uma guerra civil, do povo realmente entender essa realidade e ver que eles poderiam se unir e começar realmente uma revolta contra a ditadura. Para que também não fosse exibido fora do país, né? E gerar um burburinho negativo em relação ao Brasil. sobre o regime. É claro, obviamente, que eles queriam realmente manter o povo nas mãos da ditadura, desse regime. Então, é uma forma de tirar realmente esse pensamento crítico da população. Depois tem a terceira fase é do tropicalismo, que vai de 68 até 72. E traz realmente essa ideia que a gente conhece do tropicalismo mesmo, que levam essa coisa do exotismo brasileiro, né? Esse sentimento da nação, e trazem elementos como, enfim, as palmeiras, os indígenas, as bananas, araras, essa coisa bem da natureza do Brasil e dos povos originários, né? E também fala muito sobre o povo brasileiro e utiliza, mais uma vez, as metáforas, as linguagens figuradas e trazia essa coisa do esquisito, do exótico. E o marco também dessa fase foi o filme Macunaíma, de 69. Na mesma época, para combater o cinema novo, o regime militar ele cria o Embrafilme, que ele vem com uma função de distribuir filmes nacionais, mas nessa coisa também de controlar o cinema, né? Controlar a massa, né? Isso, controlar as produções feitas, né, também. Censurar. E aí, nessa época, ela trabalha muito a pornô chanchada, que traz essa coisa bem... Desse humor com um erótico, enfim, dessa coisa da produção da boca do lixo. E o povo vai ao cinema, aí, o intuito é que o povo vá ao cinema e acha graça de tudo e vai esquecer da ditadura que estão sofrendo, que estão vivendo. E mesmo com a ditadura saindo do poder em 85, a Embrafilme continuou a financiar filmes, mas aí já não tinha mais a censura, né? Em 1990, Fernando Collor acabou com a Embrafilmes e com isso o governo para de financiar as produções brasileiras e o cinema nacional sofre, trazendo em seguida o foco para o cinema estrangeiro. Após o impeachment de Collor, o cinema retornou gradualmente. Ocorreu a criação das leis de incentivo à produção da cultura e apoio do governo. Até hoje, nós temos leis de incentivo à cultura no país. Por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, entre outras. Nessa época, alguns filmes foram indicados ao Oscar. O Quadrilho, de 1995, O Que É Isso, Companheiro, de 1997, Central do Brasil, de 1998, também vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim. Inclusive, roubaram o Oscar da nossa menina Fernanda Montenegro. Inclusive, Central do Brasil foi indicado a melhor filme estrangeiro, mas a Fernanda foi indicada a uma das principais categorias do Oscar, né? Que é a maior premiação do cinema. Isso é muito importante a gente pensar nessa representatividade, mesmo que ela não tenha ganhado por injustiça, é lembrado até hoje. Dando esse salto para os anos 2000 já, né? Que esse cinema mais atual e vindo com a era digital também. A gente tem a internet, né, que aproximou as produções e o cinema com muita mais tecnologia. Exatamente. Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti foi As Aventuras de Tintim. Eu assisti ele em São Paulo, no cinema de lá, no cinema local. E aí, o óculos de 3D, ele era de papel. Nem era esse que a gente tem hoje em dia, né, que ele nem tem cor mais. E aí, eu lembro que era uma coisa muito tecnológica e eu fiquei encantada com as letras voando pra mim, assim, eu tentando pegar as letras. E é muito legal ver hoje em dia a evolução do cinema. E é engraçado também que hoje em dia as pessoas quase não consomem mais cinema 3D. Isso é verdade. É verdade. Normalmente são filmes de ação, né? Tipo Vingadores, sei lá, 007. Eu acho que eu vi esse em 3D, inclusive, recente.
E filmes, por exemplo, tem filmes mais cultos hoje em dia, né? Tem esse... Busca passar uma moral, por exemplo, Pobres Criaturas. Tem uma puta de uma moral no filme. E, pô, você não se preocupa em assistir o filme 3 vezes, você se preocupa com o conteúdo. Sim. E se você vai sair de lá refletindo. Acho que o professor até falou sobre isso em sala de aula, se não me engano, ou não lembro quem falou. Sim. Não, porque é verdade, assim, o filme 3D normalmente a gente associa a esse filme com muitos efeitos visuais, né? Que a gente realmente vai fazer mais sentido ver em 3D um filme com muitos efeitos visuais. Eu, por exemplo, vi Mad Max no cinema e é uma experiência incrível, porque realmente você tem muitas explosões e muitos elementos diferentes. Como se estivesse realmente dentro do filme, assim, tipo, vivenciando, é muito foda. Exato. Uma coisa legal também que a gente pensar é a divulgação dos filmes, né? Que hoje em dia é muito forte, né? Tanto na internet, nessa coisa do boca a boca, né? Todo mundo indicando o filme pros outros e tem aplicativos, por exemplo, o Letterboxd, porque a gente consegue avaliar e aí manda pras pessoas. Todo mundo é um pouco crítico de cinema hoje em dia. Isso. Acho que também tem a forma que os filmes são lançados no cinema, com táticas pra... Isso. Porque hoje em dia as pessoas querem assistir filmes no conforto da casa delas. Por isso que perderam a maior parte do público do cinema. A gente tem os streams e tal. E aí tem aquela coisa de lançar no cinema, ficar um tempo lá e depois vai para um streaming exclusivo. Não, tem filme que especificamente é lançado no streaming. E teve também essa questão na época da pandemia, porque as produtoras de cinema, mesmo de cinema hollywoodiano, não conseguiam realmente produzir os seus filmes. E muitos filmes que foram indicados ao Oscar estavam na Netflix ou na Prime Video. Aquele filme com a foram Zendaya. produzidas por esses tipos de streaming. Tem filme com a Zendaya que... Duna. Tem esse, mas tem um outro que ela fez. Foi ela e um outro cara que eles vivenciam um casal, a vida de um casal. Sim. E aí eles. Tudo em preto e branco, eles ficam em casa. Alguma coisa assim. Isso, eu acho que foi na pandemia esse filme. Tiveram vários filmes que foram feitos assim. Eu lembro também. Não é um filme, mas é tipo um musical. Que meu irmão sempre assiste. Eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas é na Netflix. Que é o cara que ele fica fazendo várias músicas em casa. Ele grava tudo em casa. Tique Boom. Inside Out. Não, não é esse. É um outro cara que eu não lembro. Divertidamente. Esse é aquele... Isso! Inside. Inside. Muito legal isso. Então, esse ele mesmo produziu dentro da casa dele. Ele trabalha com o quê? Ele é youtuber, eu acho. E aí ele produziu... Mentira, não acho que não é youtuber não, ele é outra coisa. Especificamente, ele trabalha. Eu ia falar também da Barbie, do filme da Barbie, né? Que as pessoas, eu acho que elas nem... Não sei. Eu, pelo menos, queria muito assistir no cinema. Porque tinha aquela coisa, tipo, de rosa, de comprar. Sim, a experiência. A experiência. Acho que hoje em dia o cinema é muito mais... uma experiência. De ir lá... A divulgação do filme foi muito... Foi gigantesca, né? Então isso gerou uma vontade de você estar lá dentro, tipo, de você saber que iam ter outras pessoas que também gostam. Não ia ter o mesmo efeito que você assistir da sua casa. Exato, nunca tem. E a gente consegue perceber que todo esse contexto histórico, ele foi muito importante pra gente ter o cinema que a gente tem hoje em dia, as evoluções também no ramo da fotografia, a evolução da máquina digital, de como que a gente trabalha com os equipamentos. Enfim, esse foi o primeiro e último episódio do podcast Sem Nome. Toca a musiquinha.